Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao portal de estudo de Química. Hoje nós vamos continuar o assunto de tópicos avançados em Química com cinética química parte 3, onde nós vamos demonstrar e aplicar a lei da velocidade integrado para a reação de segunda ordem. Na parte 1 dessa sequência de videoaulas, eu mostrei para vocês a equação da velocidade integrada de ordem zero. Na videoaula anterior a essa, na parte de número 2, mostrei para vocês a equação da velocidade integrada e aplicação para a reação de ordem 1. Eu vou fazer então o seguinte, uma recapitulação do que foi apresentado. Aí depois, no término dessa aula, eu venho aqui nessa tabela e completo com os dados da equação de ordem 2 e você tem um estudo completo do resumo do que apresentou a cinética química nesse período. Primeiro, então, vamos começar com a reação de ordem zero. Nós estudamos e verificamos o seguinte: a velocidade da reação é diretamente proporcional à concentração dos reagentes. Quando a ordem é igual a zero, significa que eu vou modificar a concentração dos reagentes, mas a velocidade da reação não vai modificar. A velocidade da reação para a reação de ordem igual a zero, ela depende da constante da velocidade igual a K. Notem que a concentração dos reagentes não vai participar dessa expressão pelo fato de, ao alterarmos a concentração dos reagentes, a velocidade ficará sempre constante. Também foi demonstrado para vocês aquela equação da lei da velocidade integrada para uma reação de ordem zero, que foi a seguinte: a concentração dos reagentes num determinado instante igual a t era igual a menos a constante da velocidade vezes o tempo mais a concentração dos reagentes no início, quando o instante era t igual a zero. Um detalhe importante aqui é que essa equação segue o modelo da função polinomial do primeiro grau, y igual a x mais b. O ax é esse termo menos kt. E esse sinal negativo está em destaque porque essa função polinomial ela é decrescente. Nessa função polinomial decrescente, aqui na ordenada nós temos a concentração dos reagentes, na abscissa o tempo, e aqui nós temos um ângulo, que eu vou chamar de alfa, estabelecido entre o eixo das abscissas e o da ordenada. Esse ângulo pode ser medido através da sua tangente, dado pelo cateto oposto ΔY sobre o cateto adjacente ΔX. O ΔY é a variação da concentração dos reagentes e o ΔX é a variação do tempo. E isso aqui identifica para vocês o coeficiente angular dessa reta, da reta da função polinomial. E a função é decrescente porque o termo da equação A é negativo. Esse sinal aqui, ó, o AX. O A é menos, função decrescente, que identifica a constante da velocidade de ordem zero. E aqui nesse ponto eu tenho o ponto em que essa reta ela toca o eixo Y, que nós chamamos de coeficiente linear da função polinomial do primeiro grau. Também vimos como determinar o chamado tempo de meia-vida ou período de semidesintegração. É o tempo na qual a concentração dos reagentes
ela é reduzida à sua metade, e foi demonstrado naquela videoaula que esse período de semidesintegração, né, o tempo de meia-vida, é calculado por essa fórmula: concentração do reagente no início dividido por 2 vezes a constante da velocidade. Muito bem, na videoaula anterior estudamos a reação de primeira ordem, que da forma mais simples, esta é definida pela lei da ação das massas de Gutenberg-Wege como sendo diretamente proporcional à concentração dos reagentes, e ela é chamada de primeira ordem devido a esse expoente aqui da concentração dos reagentes ser igual a 1. Demonstramos a partir dessa definição que a lei da velocidade integrado para a reação de primeira ordem era definida como logaritmo natural da concentração dos reagentes no instante t era igual a menos a constante da velocidade multiplicado pelo tempo mais o logaritmo natural da concentração dos reagentes no tempo t igual a 0. Logaritmo natural é a mesma coisa que log na base e. E notem também, mais uma vez, que essa equação resultante também tem um modelo matemático da função polinomial do primeiro grau y igual a x mais b também, onde está em destaque o sinal do AX, e o que quer dizer algebricamente que o A é negativo. Resposta: A negativo é isso que quer dizer, que a função polinomial do primeiro grau é decrescente. Nesse caso, a função relaciona logaritmo natural da concentração dos reagentes aqui na ordenada em função do tempo na abscissa, aqui o ponto em que a reta intercepta o eixo y é o que nós chamamos de coeficiente linear da função polinomial, que é o ln do reagente no instante t igual a 0 aqui dessa equação. E uma outra coisa importante que nós vamos fazer hoje na resolução dos exercícios é que, através da construção desse gráfico, isso permite que eu calcule o ângulo formado entre o eixo x do tempo e o eixo y da ordenada, em função do ln da concentração dos reagentes. E isso vai originar o coeficiente angular da reta da função polinomial do primeiro grau, certo? Observem atentamente as diferenças do gráfico em relação à ordem 0, da primeira ordem, e das equações diferenciais integrais. E um detalhe muito importante no estudo da cinética radioativa, pelo menos em relação à frequência dos exercícios que aparecem nas provas do ITA e do IME em geral, né? O que eles pedem com muita frequência? A cinética radioativa. Nós apresentamos na videoaula anterior e dissemos o seguinte: todo decaimento radioativo é de primeira ordem. Toda reação de decomposição radioativa é de primeira ordem, e o tempo de meia-vida, o período de semidesintegração de um material radioativo, é calculado através dessa razão: logaritmo natural de 2, que é 0,693 dividido pela constante da velocidade, certo? Bom, meus amigos, minhas amigas, esse quadro mostra para vocês um resumo do que foi apresentado até então. Como eu disse, volto a repetir, no final dessa apresentação, depois que eu demonstrar os conceitos referentes à segunda ordem, eu completo aqui essa terceira coluna da tabela. Por hora,
Nós vamos continuar e neste momento vamos estudar a lei da velocidade integrada para a reação de segunda ordem, que é a principal finalidade dessa aula. Mas nós não vamos apresentar a fórmula simplesmente, vamos demonstrá-la. E essa demonstração se inicia através do conceito básico. Quando uma reação ela é de segunda ordem pela lei da ação das massas? Resposta: pelo conceito mais simples, a velocidade da reação é diretamente proporcional à concentração dos reagentes. E quando trata-se de segunda ordem, ordem 2, o expoente da concentração dos reagentes é igual a 2. É isso que caracteriza uma reação de segunda ordem. Bom, vamos demonstrar a equação proveniente do conceito derivada de integral, que vai partir inicialmente dos conceitos básicos, dos quais o primeiro deles é aquele que calculamos a velocidade média de uma reação através da variação da concentração dos reagentes dividido pelo intervalo de tempo, que é o ΔT. Como os reagentes são substâncias que são consumidas no decorrer do tempo, consequentemente a quantidade final ela é menor em relação à quantidade inicial e por isso nós teremos uma variação negativa. Essa equação que calcula a velocidade média vou chamar de número 1. E uma equação, outra opção para calcularmos a velocidade, o mesmo valor numérico, só que de uma forma diferente, é esse que eu acabei de definir para vocês pela lei da ação das massas, ou seja, a velocidade da reação é diretamente proporcional à concentração dos reagentes elevado à ordem 2. Isso vai ser chamado equação 2. Ora, agora vejamos, como eu tenho essas duas equações, onde o primeiro membro de uma equação é igual ao primeiro membro da outra equação, nada mais óbvio do que igualar o segundo membro das equações, já que o valor numérico da equação da velocidade é o mesmo, então eu vou igualar o segundo membro da equação 1 com o segundo membro da equação 2. Então fica assim, primeiramente, o segundo membro da equação de número 2 traz isso daqui, menos a variação da concentração molar dos reagentes, dado pelo intervalo de tempo ΔT, isso é igual à constante da velocidade, que multiplica a concentração molar dos reagentes, elevado à ordem 2. Agora, nessa igualdade, vamos organizar ela, trocando esses dois termos de posição. Vamos colocar o ΔT no segundo membro e colocarmos a concentração molar dos reagentes elevado à ordem 2 no primeiro membro. Então ficaremos assim, menos a variação da concentração molar dos reagentes dividido pela concentração molar dos reagentes elevado à ordem 2 igual a constante da velocidade, que por sua vez multiplica o intervalo de tempo, que é o ΔT. Neste momento, vamos fazer o mesmo que o procedimento das videoaulas anteriores, isto é, vamos pegar esta igualdade e vamos derivar essa equação. Vou escrever aqui então o procedimento a seguir, derivando a equação obtida. Então vamos lá, fazendo isso, teremos o menos que vai continuar aqui, menos a derivada realizada em função da concentração molar dos reagentes, essa sobre a concentração dos reagentes
elevado à ordem 2 igual a constante da velocidade, que vai multiplicar a derivada em função do tempo. Agora eu vou fazer o seguinte: depois de realizarmos essa derivada da equação, vamos pegar o resultado obtido e vamos integrar. Vou escrever aqui o próximo passo, então. Integrando a equação obtida. Integrando a reação obtida, então ficaremos dessa maneira agora. Eu tenho esse sinal aqui negativo, expressando o decrescimento da função em termos da concentração, que vai ficar para fora do integrando. Esta integral, por sua vez, ela é definida no intervalo onde o reagente no início tem o tempo igual a 0, até a concentração dos reagentes no tempo que é determinado, que eu vou chamar de t. Para melhor visualização, vou escrever então a função dessa maneira: 1 dividido pela concentração molar dos reagentes elevado à ordem 2 em função da concentração molar, que eu vou escrever dr. Dessa maneira aqui, ó. Derivada em função da concentração molar. A integral do segundo membro dessa equação, eu vou tirar do integrando a constante da velocidade. E esse, por sua vez, vai multiplicar a integral, também definida no tempo inicial t igual a 0, até um instante definido t de 1 dt. Bom, agora vamos fazer o seguinte: vamos rever como fazer essa derivada de 1 sobre a concentração dos reagentes elevado a 2. A parte, então, vamos fazer uma revisão aqui, ó, onde a integral, vamos chamar aqui a variável de x, que esse x aqui vai representar a concentração dos reagentes. Quanto é a integral de 1 sobre x elevado a 2 dx? Primeiramente, eu vou pegar esse expoente 2 e passar para o numerador, e assim ele vai ficar negativo. Então eu terei o mesmo que fazer a integral de x elevado a menos 2. Pela definição, a integral desse expoente da base x é menos 2 mais 1. E aqui no denominador também vai ficar menos 2 mais 1. E como essa integral é indefinida, então eu tenho que colocar uma constante de integração. Resultado, aqui eu terei x elevado a menos 1, e no denominador também menos 2 mais 1 dá menos 1, mas a constante de integração. Melhorando isso daqui, enfim, o resultado da integral de 1 sobre x2 vai ser menos 1 sobre x, mais a constante de integração. Ok, excelente. Agora que acabamos de fazer uma revisão de como fazer essa integral, nesse momento, então, vamos realizar esse procedimento. Esse menos aqui vai continuar aqui do lado de fora do processo. Para facilitar o entendimento, eu vou escrever aqui um colchete. Vamos organizar isso aqui, né? Já que tem esse sinal aqui de menos, que pode confundir vocês. Esse aqui do resultado da integral, né? E eu vou abrir aqui ainda os parênteses. Então, no intervalo superior, r de t, o resultado da integral fica menos 1 sobre r
concentração do reagente no instante t, mais aquela constante de integração, vou fechar os parênteses. O intervalo superior é R de t, menos o intervalo inferior é R de zero. Então, menos o resultado aqui da integral novamente vai ficar menos 1 sobre R zero. O reagente no instante t igual a zero, mais a constante de integração. Fecho agora os parênteses e vou fechar também os colchetes. E vamos para o segundo membro, que tem a constante da velocidade, e a integral de 1 dt é t, no intervalo superior é t, e no intervalo inferior é zero, t menos zero. T menos zero vai ficar exatamente igual a t. Aqui eu tenho esse menos aqui, com esse mais, essa constante de integração fica menos, e esse sinal aqui vai ficar negativo, e consequentemente esse menos com aquele menos dali vai fazer com que nós tenhamos a eliminação da constante de integração. Continuando, agora vamos eliminar os colchetes e também os parênteses. Menos, com esse menos aqui eu terei esse termo positivo 1 sobre a concentração dos reagentes no instante t. Aqui esse menos, com esse menos aqui multiplicando dá mais, e esse mais vezes esse menos, esse próximo termo é negativo, então 1 sobre a concentração dos reagentes no instante zero igual a K vezes T. Aqui está o primeiro resultado referente à equação da velocidade integrada de segunda ordem. Mas, para realizar agora a construção do gráfico referente a essa reação de ordem 2, eu vou apenas mudar a posição desse termo, passar do primeiro para o segundo membro. Melhorando um pouquinho mais isso daqui, eu ficarei assim, 1 sobre a concentração molar do reagente no instante t é igual a K, constante da velocidade, né? Vezes T. Esse termo foi para o outro lado e o sinal agora é positivo. 1 sobre a concentração molar do reagente no instante t igual a zero. Agora vamos interpretar essa equação sobre o ponto de vista algébrico. É muito simples nesse momento. Nós já tivemos a oportunidade nas videoaulas anteriores de estudar a equação polinomial do primeiro grau. E essa equação resultante, mais uma vez, encontra-se no modelo da equação polinomial a função polinomial do primeiro grau, que é esse o modelo, y igual a x mais b, onde o a é o coeficiente angular. Aqui não apareceu o sinal negativo como nos casos anteriores da reação de primeira ordem e de ordem zero. Agora, isso quer dizer que esse sinal é positivo e traduz o que significa esse sinal ser positivo. Sim, traduzimos sim. O resultado é o seguinte: a função polinomial agora ela é crescente. Opa, então o que difere da reação de ordem 0 e também da reação de ordem 1, que nos casos anteriores as funções polinomiais eram decrescentes, esta, por sua vez, agora ela é crescente. Aqui está. E essa função relaciona o tempo, e aqui na ordenada nós teremos 1 sobre a concentração molar dos reagentes.
nós encontrarmos um gráfico com esse perfil nos exercícios, quando nós encontrarmos um gráfico com essa característica, 1 sobre a concentração dos reagentes aqui na ordenada e uma função crescente, o que isso permite você fazer? Observe aqui que nós temos um ângulo formado entre a reta e o eixo x do tempo. Esse ângulo é chamado de alfa e eu posso calcular a tangente desse ângulo alfa através do cateto oposto, que é o delta y, que é a variação desse termo, pelo delta x, que é o cateto adjacente, que é o delta t. E isso vai calcular o que? Resposta, o coeficiente angular da reta. Certo? Observe, comparem esse gráfico com os anteriores referentes à ordem 0 e primeira ordem. Na ordem 0 nós tínhamos aqui apenas concentração dos reagentes e a função era decrescente porque o sinal da constante era negativo, A menor que 0. Na ordem 1, aqui nós tínhamos na ordenada o ln da concentração, a função era decrescente porque o sinal do coeficiente angular da primeira ordem também era menos. E agora na reação de segunda ordem, na razão 1 sobre concentração dos reagentes, sinal do coeficiente angular positivo, função polinomial de primeiro grau crescente, certo? Muito bom. Agora eu vou fazer um gráfico onde na ordenada eu vou mostrar somente a concentração dos reagentes. Não vai ficar 1 sobre concentração, vai ficar só concentração dos reagentes. E para fazermos isso, eu vou fazer agora o seguinte procedimento. Eu vou pegar essa equação que está aqui em destaque, ou da anterior, como queira, e vou isolar a concentração dos reagentes. E vou mostrar para vocês como que vai ficar o gráfico da concentração somente em função do tempo. E aí nós vamos até comparar com o gráfico anterior e verificar as diferenças. Então eu vou escrever aqui o próximo procedimento, isolando a concentração molar dos reagentes no instante t. Eu vou fazer isso nessa equação aqui, certo? Aqui nessa equação. Perdão, vai ficar mais fácil fazer nessa que está em destaque. Senão eu vou ter que fazer repetição, né? Eu vou repetir o mesmo procedimento. Então, para ganharmos tempo, vamos pegar aqui primeiro 1 sobre a concentração dos reagentes no instante t vai ser igual a, como eu quero isolar a concentração dos reagentes aqui, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum do segundo membro dessa equação. E o mínimo múltiplo comum aqui fica R0, ou seja, concentração do reagente no instante igual a 0, dividido por 1 dá R0 vezes K vezes T. Então vai ficar concentração molar do reagente no instante 0 vezes constante vezes tempo mais o R0, quer dizer, a concentração do reagente no tempo igual a 0, dividido por R0 dá 1, vezes 1 dá 1. Agora eu tenho que isolar a concentração do reagente no instante t. Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou trocar esses termos transversais de posição. Trocando de posição esses termos transversais, de modo que eu tenha como isolar a concentração molar dos reagentes no instante igual a t, isso fica igual a esses termos eu troco a posição, pego o R0 e multiplico por 1, então aqui no numerador vai ficar R0, e aqui no denominador, no lugar do RT, eu coloco tudo isso daqui,
concentração do reagente no instante zero, que multiplica a constante da velocidade vezes o tempo, mais 1. Eu fiz o seguinte, pessoal, eu isolei a concentração dos reagentes na equação da velocidade integrada de segunda ordem, nessa aqui de cima, para que nesse momento eu estabeleça o gráfico. E esse gráfico agora ele vai ser estabelecido aqui na ordenada em função da concentração do reagente, e na abscissa continua em função do tempo. Observe que no anterior o gráfico era 1 sobre concentração dos reagentes, né? E agora ficou concentração dos reagentes em função do tempo. E o gráfico vai ficar desta maneira. Vai ficar uma hipérbole. Mas eu quero dizer para vocês um detalhe importante. Essa hipérbole, em relação, por exemplo, à hipérbole que nós tínhamos na equação da ordem 1, que era o ln na base e, essa hipérbole não é de natureza exponencial. É simplesmente uma função hiperbólica, mas não é uma função exponencial. Agora, se você verificar, poxa, mas visualmente, como que eu vou diferenciar a hipérbole de uma função que é exponencial com uma que não é? É muito difícil visualizar isso. O que vai estabelecer se é ou não é o fato de não termos nesta equação uma base e elevado ao expoente. Não tem o e elevado a x aqui, certo? Não temos o e. E outro detalhe importante, se, por exemplo, pegarmos aqui, só uma observação, se levarmos em consideração que esse termo 1 sobre R0 vale zero, se esse termo valer zero aqui nessa equação superior, nós teremos o seguinte, que a concentração dos reagentes num dado instante t multiplicado por t, pelo tempo, é igual a 1 sobre K. É aqui que eu fiz aqui. Eu troquei aqui, né, esse R, concentração do reagente no início, estou estabelecendo que isso vale zero, certo? Consequentemente, eu troquei aqui de posição o RT com o T, para mostrar para vocês que é dessa maneira que o gráfico se comporta quando eu tenho concentração molar. Ou seja, esse 1 sobre K mostra que nós temos aqui uma chamada de função hiperbólica. Ela não é uma função exponencial, porque caso tivéssemos uma função exponencial, apareceria aqui nessa igualdade o e elevado a x ou o e elevado a menos x. Não tem a base e. Por esse motivo, essa curva não é função exponencial, certo? Muito bem. Apresentei para vocês aqui uma coisa muito importante, a equação integral de ordem 2. O gráfico de 1 sobre a concentração molar. O fato dessa equação ser polinomial do primeiro grau tem um A igual a o A maior que zero, significa que ela é crescente. E a tangente do ângulo formado entre a reta e o eixo x nos dá esse coeficiente angular. Isolando a concentração molar do reagente T nessa igualdade e fazendo esse gráfico, a concentração molar do reagente em função do tempo origina uma hipérbole, mas que, por sua vez, não é exponencial. E o que eu devo fazer agora? Agora nós vamos rever novamente aquele conceito que já utilizamos também nas videoaulas anteriores referentes ao tempo de meia-vida, o chamado período de semidesintegração. O que é isso que eu já esqueci?
Vamos lá então. É o tempo na qual a concentração dos reagentes num determinado instante t igual a t é reduzido pela metade em relação à concentração dos reagentes no início da decomposição, da reação. Agora, para determinarmos o tempo de meia-vida, eu vou pegar aquela equação que nós acabamos de demonstrar, repetindo, 1 sobre RT menos 1 sobre R0 igual a K, constante da velocidade, vezes o tempo. E aqui eu vou substituir o chamado de T6, tempo na qual a concentração do reagente é reduzido pela metade. Então eu vou fazer isso, vou substituir aqui no lugar do RT, eu vou colocar R0, que é a concentração do reagente no início, dividido por 2, menos 1 sobre R0 novamente, o da fórmula, igual a K vezes T, constante da velocidade vezes o tempo. Só que esse tempo aqui, agora ele é chamado especificamente tempo de meia-vida. Vamos fazer o seguinte, algumas passagens aqui, tais como passar esse 2 do denominador para o numerador. Modificando um pouco isso daqui, fica 2 dividido por R0 menos 1 dividido por R0 igual a K, constante da velocidade, vezes o tempo esse chamado de T6, tempo de meia-vida. Esse 2 sobre R0 menos 1 sobre R0, isso é igual a 1 sobre R0. 2 menos 1, né, dá 1 sobre R0, isso é igual a constante da velocidade vezes o tempo de meia-vida. Vamos agora isolar o tempo de meia-vida, que na verdade é a finalidade porque eu estou fazendo isso. Tempo de meia-vida é calculado de que forma? Assim, ó, 1 dividido por concentração do reagente, no instante t igual a 0, multiplicado pela constante da velocidade, esse K. Isso daqui é o que nós chamamos de cálculo para o tempo de meia-vida ou semidesintegração para uma reação de ordem 2, certo? Agora, um detalhe importante é uma interpretação dos gráficos referentes ao tempo de meia-vida, que eu gostaria de mostrar para vocês a importância dessa análise, dessa interpretação, porque existem exercícios fazendo uso disso que eu vou te explicar. Antes de chegar no propósito principal que eu quero falar a respeito da relação da velocidade com a constante da velocidade, eu quero repetir aqui o exercício que eu apresentei na videoaula anterior, que é a cinética de primeira ordem para elementos radioativos. Veja esse exemplo que eu utilizei. O tempo de meia-vida do rádio é 1690 anos. Aí ele pediu para calcular o valor da constante radioativa, a fim de fazermos um parâmetro, uma relação com a velocidade. Na aula anterior, eu demonstrei que o tempo de meia-vida para um elemento cuja cinética é radioativa de primeira ordem é calculado por ln de 2 sobre K. Nessa igualdade, eu troquei aqui a posição da constante da velocidade, na qual eu quero calcular, pelo tempo de meia-vida que eu tenho disponível. O ln de 2 é constante, é um valor tabelado, 0,693, o tempo de meia-vida fornecido,
em anos, mas como ele pediu a constante segundos, ele foi transformando anos em dias, dias em horas, horas em minutos e minutos em segundos. E aí chegamos a essa conclusão, que a constante da velocidade era 1,3 vezes 10 elevado a menos 11. Ou seja, que vocês podem chegar à seguinte conclusão: o valor 10 elevado a menos 11 é da ordem de um número muito pequeno em relação ao tempo de meia-vida, que é um valor muito grande. São grandezas, portanto, inversamente proporcionais que eu devo ter raciocínio em relação a essa questão. Aqui está. Quando a constante da velocidade é um número muito pequeno, eu tenho aqui à sua direita um gráfico com duas curvas de decaimento de dois materiais para comparar e chegar às conclusões do mais rápido e o mais lento em função da constante da velocidade e o tempo de meia-vida. Concluímos que quanto menor a constante da velocidade, maior é o tempo de meia-vida. Isso significa dizer, maior tempo de meia-vida, que essa reação ela se processa mais lentamente. É um processo mais lento para ele se decompor, ao passo que se fizéssemos um exercício com dados da ordem inversa desse exemplo, ou seja, um exercício onde nós tivéssemos um valor da constante da velocidade muito grande, teríamos um período de meia-vida muito curto. Aqui tu consegue visualizar nesse gráfico, olha só a ordem do tempo de meia-vida para uma constante muito grande como ela é muito pequeno. O que quer dizer um tempo muito pequeno? Quer dizer que essa reação ela é mais rápida, ela se processa mais rapidamente comparado com a anterior. Essa é uma conclusão que eu gostaria que vocês pensassem, que vocês analisassem. Duas reações que no início partem da mesma concentração, mas uma ela se processa mais rápido do que a outra. Qual a relação da velocidade, da rapidez em função desses dados? Primeiro, essa curva em verde ela tem uma menor inclinação. A inclinação aqui é dado por essa reta tangente. Corta esse ponto aqui, por exemplo, comparado, por exemplo, com essa outra reta tangente desta curva à sua esquerda, essa inferior. Aqui está bem claro, vocês conseguem visualizar que essa curva aqui do lado esquerdo, que tem o K muito grande, ela tem uma tangente cuja reta é mais inclinada. E o que implica essa inclinação da reta tangente ser mais acentuada? Implica que esta reação ela se processa mais rapidamente. A reação mais rápida é aquela que tem uma constante da velocidade muito grande e um tempo muito pequeno. Concluímos que essa reação com um K grande e um tempo de meia-vida pequeno, ela se processa mais rápido. Inclusive você pode ver, além da constante da velocidade, a reta tangente cuja inclinação é mais acentuada, que implica que a rapidez com que esse processo ocorre é mais intenso. E isso se comparar com as retas da parte superior, essa verde, ela tem um K pequeno, constante da velocidade pequeno, para um grande tempo de meia-vida. Aqui está o tempo de meia-vida para a reação cuja curva está em verde. Notem, um grande tempo de meia-vida para uma pequena constante da velocidade,
Se nós traçarmos aqui a reta tangente, a inclinação é inferior à da reta em alaranjado. O que quer dizer menor inclinação? Que a reação se processa é mais lenta. Isso, na verdade, foi apresentado na aula anterior, mas eu tive que repetir esse processo porque agora eu tenho a seguinte proposta para fazer vocês. A proposta é compararmos aqui nesse gráfico as curvas que eu mostrei aqui para vocês, a verde e a alaranjada, aqui nesse gráfico da sua direita, se referem à curva em azul. Deixa eu posicionar melhor esse gráfico aqui. Essa posição está aqui. Por que eu quero fazer isso? Porque as curvas em cor azul, aqui nesse gráfico da sua direita, eles estão se referindo à cinética de primeira ordem, que foi exatamente o estudado na aula da semana passada, que foi isso que eu acabei de rever aqui com vocês. Ou seja, detalhes importantes. A dependência na reação de primeira ordem da velocidade em relação à constante da velocidade. Essa curva, ela superior em azul, tem constante da velocidade pequena, tempo de meia-vida longo, e essa reação ela é mais lenta. Comparado, por exemplo, a reação que está com a curva em azul na parte inferior. Ela é de primeira ordem também, mas tem uma constante da velocidade grande, um menor tempo de meia-vida, maior inclinação da reta tangente, e esta, por sua vez, ela se processa mais rápido. Foi isso que nós falamos, certo? Agora a questão que eu quero colocar nesse gráfico é a curva da velocidade da ordem 2, da segunda ordem. E o que acontece com a reação de segunda ordem no que se refere à curva que vai expressar a velocidade da reação, que é a concentração em função do tempo? Ambas, nas duas situações, elas são curvas que estão na parte superior. E se essas curvas estão na parte superior, o que isso implica? Tanto no primeiro caso quanto no segundo caso. Implica que, nesses casos, a reação de cinética de segunda ordem ela é mais lenta. Porque, como que você sabe que ela é mais lenta? Porque ele tem, primeiro, uma constante da velocidade menor que o da primeira ordem ainda, tem uma menor inclinação da reta tangente e um maior tempo de meia-vida. Isso se comparar, por exemplo, com a equação cujo reagente é de primeira ordem, que esta é uma reação mais rápida. Já tive a oportunidade de ver questões na prova do ITA, que eles colocam esses gráficos para que o aluno identifique as reações que se processam de primeira ou de segunda ordem, qual é a mais lenta e qual é a mais rápida. Mais uma vez, repetindo, aqui nós temos a curva em alaranjado e a azul. Alaranjado é do reagente para a reação de segunda ordem e azul é do mesmo reagente para a reação de primeira ordem. E comparando a reação que está na parte superior, ela tem uma constante da velocidade menor em relação à da esquerda, tempo de meia-vida maior, e tempo maior quer dizer o quê? Que essa reação ela ocorre mais lentamente em relação ao mesmo reagente, porém levando-se em consideração a reação de primeira ordem. Tá? Isso mostra o que está escrito aqui, que a cinética da segunda ordem
ela tem uma maior dependência da concentração em relação ao tempo, por isso ela é mais lenta. Eu coloquei aqui já para ganharmos tempo as conclusões referentes à interpretação desse gráfico que eu escrevi aqui, ó. Conclusões. Primeira conclusão é que quanto maior constante da velocidade, o que implica maior constante da velocidade? Maior dependência da velocidade em relação à concentração dos reagentes. E, consequentemente, a reação de segunda ordem, que tem uma maior dependência da velocidade em termos da concentração, ela é mais lenta em relação à reação de primeira ordem, cuja dependência é menor. Outra conclusão, que a concentração dos reagentes ela diminui rapidamente no início. Aqui está, muito rápido, né? Mas que no final ela vai diminuir mais lentamente. Depois de um determinado tempo, a velocidade diminui mais abruptamente, sendo que a reação de segunda ordem ela é mais lenta em relação à reação de primeira ordem. Aqui eu escrevi uma aplicação. Os poluentes ambientais, como por exemplo o inseticida DDT, eles desaparecem por reações de segunda ordem no início mais rapidamente. No entanto, eles permanecem no ambiente em concentrações mais baixas por longos períodos. É o que mostra essas curvas aqui em alaranjado comparado com as curvas em cor azul desse gráfico à sua esquerda. Ficou claro? Espero que sim, tá? Muito bom. A partir desses estudos detalhados sobre as demonstrações das equações e tudo mais, chegou o momento que eu vou mostrar para vocês a aplicação. Eu escolhi aqui alguns exercícios para a fim de aplicar a lei da velocidade de segunda ordem, para vocês verem como que isso pode eventualmente ser cobrado nos exercícios. Então vamos lá. Esse primeiro exercício eu escolhi do livro do Atkins da 7ª edição, que fala sobre o seguinte: os dados a seguir foram obtidos para a reação de decomposição do iodeto de hidrogênio, transformado em hidrogênio e iodo a 580 Kelvin, e ele coloca aqui uma tabela com o tempo em função da concentração do iodeto de hidrogênio, que está diminuindo com o tempo, porque ele é um reagente, está sendo consumido, por isso a concentração vai diminuindo. Tá, agora a pergunta que se faz é a seguinte. Letra A. Use programas de computação gráfica para lançar dados em um gráfico apropriado e, através dos gráficos construídos, determine a ordem da reação pelos gráficos. E depois, no item B, ele pede, a partir do gráfico construído no item A, determine a constante da velocidade. Muito bem. Agora, como que eu faço o gráfico referente a esses dados? Eu tenho, nesse caso, 3 situações para ilustrar. Nós temos, então, uma reação de ordem 0, reação de primeira ordem e reação de segunda ordem. A de ordem 0 é concentração do reagente que ele forneceu em função do tempo, que aqui está nessa tabela, que eu já montei. Mas para fazermos o gráfico da reação de primeira ordem, a ordenada é o logaritmo natural da concentração do iodeto de hidrogênio, que eu não tinha nesses dados. Eu tive que construir uma linha nessa tabela, calculando o ln de 1, que é 0, calculando o ln de 0,11, que é menos 2,2, e assim sucessivamente, e colocando os valores do ln nessa linha. E para eu construir o gráfico
da reação de segunda ordem, aí a ordenada é 1 sobre a concentração do iodeto de hidrogênio. Aí também foi construindo esses dados, colocando 1 dividido por 1 dá 1, 1 dividido por 0,11 dá 9,1, 1 dividido por 0,061 dá 16,4, assim por diante. Agora que eu tenho esses dados disponíveis, que programa de computação gráfica eu utilizo para fazer isso? Existem várias situações. Existe, por exemplo, Hoffman Graph, existe o GeoGebra, etc. Eu particularmente escolhi para fazer esse exercício esse programinha simples, muito funcional, gratuito, que é o SciDavis. Esse SciDavis é muito simples. Aqui está a figura representativa. Ele tem aqui do seu lado esquerdo 2 colunas que você vai digitar os valores que estão naquela tabela. Aqui o tempo no eixo X, aqui à direita as concentrações no eixo Y. Eu vou digitar os valores da tabela, tá? Depois eu vou clicar com o mouse do botão direito e ele vai do lado respectivo aqui do resultado pedir o que eu quero fazer. E aí eu quero fazer isto: plotar, fazer o gráfico do X em função do Y com os valores digitados, e ele vai mostrar para vocês o resultado obtido. Muito simples, muito fácil. E se você não conhece, baixe e escreva lá no seu portal de pesquisas lá, SciDavis, e baixe no seu computador gratuito, free, e você vai se divertir. Foi o que eu fiz aqui. Aí eu digitei os valores de X e Y para esses valores tabelados aqui. A concentração do iodeto de hidrogênio, logaritmo natural do HI e 1 sobre a concentração do HI. E aí eu fui imprimir os gráficos referentes aos resultados obtidos. Aqui estão. Esse primeiro gráfico, notem aqui, que nós temos aqui concentração do iodeto de hidrogênio em função do tempo. Concentração do hidrogênio em função do tempo, isso significa que esse primeiro gráfico corresponde à reação de ordem 0. E nós já fizemos uma revisão no início dessa aula, onde eu apresentei para vocês que o gráfico para uma reação de ordem 0 apresentava esse esboço aqui, ó. Tempo em função da concentração molar do reagente, que apresentava uma função polinomial do primeiro grau e decrescente. Tinha que ser obrigatoriamente uma reta, mas como vocês podem observar no resultado do gráfico apresentado pelo programa, não apresenta essa reta, e sim uma curva, uma hipérbole. Consequentemente, esse gráfico não corresponde à equação de ordem 0. Esse eu já vou descartar. Aí eu digitei os valores da tabela correspondentes ao Ln da concentração do iodeto de hidrogênio em função do tempo. Ln na ordenada mostrará a reação de ordem 1, o gráfico referente ao comportamento da reação de primeira ordem. E também hoje, no início dessa apresentação, eu mostrei para vocês que o comportamento do gráfico dessa função polinomial do primeiro grau, ela era decrescente também, se recordam? É o Ln da concentração dos reagentes em função do tempo.
também era função polinomial decrescente, ou seja, é uma reta. E acontece que o resultado que o gráfico apresentou no programa não deu uma reta, deu essa curva. Bom, então eu posso concluir também que esta reação ela não é de primeira ordem. E por fim, ao digitar os valores referentes aos dados agora de 1 sobre a concentração do iodeto de hidrogênio, eu tenho os dados referentes à reação de segunda ordem, e que foi a finalidade do estudo da aula de hoje, e cujo resultado, cuja interpretação do comportamento algébrico dessa função, que na ordenada apresentava 1 sobre a concentração dos reagentes em função do tempo, originou como resultado uma função polinomial também do primeiro grau, só que essa equação ela é crescente. E o coeficiente angular desta função, dessa reta, ela vai originar exatamente a constante da velocidade. E esse gráfico ele é tão interessante que ele, se você quiser fazer a aproximação linear, ele já até fornece a resposta referente aqui ao A e o B. Então, exatamente foi a resposta correta. A reação fornecida é de segunda ordem. O que é esse A e o B aqui? Só para recapitular, a equação aqui é y igual a x mais b, onde o termo A é o coeficiente angular e o termo B chama-se coeficiente linear. Então, se vocês tiverem a oportunidade, por favor, eu gostaria que vocês baixassem esse programinha. Ele é bem simples, e façam uso desse exercício aqui do Atkins para vocês treinarem e observarem os gráficos com relação a esses parâmetros, e verifiquem se o resultado obtido confere com aquilo que foi determinado na teoria dos gráficos que ele apresentou. O único que vai mostrar que confere com a teoria é esse cuja reação é de segunda ordem. Aqui está o coeficiente angular, que é 0,00779. Pelo programa ele já mostrou isso, né? Tá, mas vamos fazer agora o cálculo. Vamos ver se o cálculo confere com aquele valor que o programa apresentou, tá? Reação de segunda ordem é a resposta desse exercício, né? Então vamos voltar aqui para a resolução. Vamos voltar aqui. Use o programa para lançar os dados num gráfico e determinar a ordem da reação. Tá, então vamos lá, vamos escrever aqui. Resposta do item A. Vou escrever aqui para ganhar um tempo, e olha só como que vai ficar. Agora no item B, ele pede para eu calcular a constante da velocidade, né? A constante da velocidade é obtida através da tangente do ângulo alfa. E a tangente do ângulo alfa é calculada através da variação. Vou colocar aqui no eixo y, delta y, sobre a variação no eixo x, que é o delta x. O eixo y, na verdade, aqui será representado pela variação de 1 sobre a concentração molar do reagente. Como trata-se de uma reta, consequentemente o valor ele é constante. Então você pode escolher qualquer intervalo aqui que vocês quiserem. O intervalo
Eu vou abaixar um pouquinho mais aqui. Você pode escolher, por exemplo, calcular no intervalo de 0 a 1000 segundos. Você pode calcular no intervalo de 1000 a 2000, de 1000 a 3000, enfim, você escolhe, tá? Eu vou aqui, por exemplo, escolher e calcular o coeficiente angular, que na verdade é a constante da velocidade, nesse intervalo aqui, ó, de 0 a 4000 em segundos, certo? Você pode escolher o intervalo que vocês quiserem, eu volto a repetir. No tempo final de 4000 segundos, a concentração é 32,3. Menos no tempo inicial, que é 0, a concentração vale 1. Δx, né, no tempo final, que é 4000, menos no tempo inicial, que é 0. Então, o cálculo que nós vamos fazer aqui é 31,3 dividido por 4000. Quanto que deu isso daqui? Realizando esse cálculo, inclusive para fim de compararmos com o que o programa apresentou para vocês, né? Deu 7,8 vezes 10 a menos 3, ou 0,0078. 0,0078 para 0,0079. Então, acabamos, na teoria, de confirmar que o cálculo está correto, certo? 7,9 aproximadamente, né, vezes 10 elevado a menos 3 é a resposta da constante da velocidade. Tudo bem? Aí está a resolução do exercício do Atkins, da 7ª edição. Eu vou continuar agora, vou escolher alguns exercícios do ITA aqui, do IME, para vocês verificarem a resolução. Vamos fazer então primeiro esse número 2 aqui, eu escolhi a prova do ITA de 2005. Considere as seguintes reações que representam as reações genéricas de número 1 e de número 2. Muito bem, a reação número 1, ele está mencionando aqui na equação da velocidade que ela é de primeira ordem. Eu estou chegando a essa conclusão porque o expoente aqui é igual a primeira ordem. E a equação genérica de número 2, ela é de segunda ordem. Aqui está, segunda ordem. E a primeira reação é de primeira ordem. Muito bem. Então ele pede, considerando que nos gráficos nós temos a concentração molar de X, aqui representa a concentração de A e de B, para as reações 1 e 2 respectivamente, assinale a opção que contém o melhor gráfico que vai representar a lei da velocidade. As opções nos apresentam aqui no item A 1 sobre concentração molar, no item B concentração molar simplesmente, o mesmo acontece no item C, no item D 1 sobre concentração molar, e aqui no item E nós temos o logaritmo natural, que é o ln da concentração. Bom, agora nós vamos resolver essa questão fazendo uma análise de cada caso, inclusive, mesmo que ele não tenha pedido, mas eu vou, por conta própria, incluir a reação de ordem zero, para entendermos a diferença entre o gráfico de cada uma das situações. Eu acho esse exercício muito interessante para aplicarmos isso. Então vamos começar primeiro. Reação de ordem zero.
Esse programa está falhando, eu vou dar uma pausa, eu vou escrever isso aqui para ganhar tempo. Muito bem. O que nós vimos na teoria referente à reação de ordem zero? Em relação à forma de identificar a ordem zero pelo gráfico. Nós vimos isso daqui, ó. Concentração do reagente. Eu vou chamar de X, tá? A fim de compararmos com o exercício em questão. X é a concentração dos reagentes em função do tempo. Qual foi o resultado obtido? Resposta: era a função polinomial do primeiro grau decrescente. Ok. E como nós temos aqui, digamos, exercícios onde eu tenho 1 sobre concentração molar, se nós fizéssemos, por exemplo, uma comparação desse gráfico, que nós vimos que é concentração molar em função do tempo, como ficaria o inverso desse resultado? Ou seja, como ficaria 1 sobre a concentração molar do reagente? O inverso da reação decrescente é uma reação cuja a reta é crescente, o inverso do anterior. Tá? Esse é o resultado referente a uma reação de ordem zero. Bom, agora, e com relação à reação de primeira ordem, o que nós vimos? Vimos isso daqui, que aqui na ordenada nós tínhamos o ln da concentração de X em função do tempo. Qual foi o resultado obtido? O resultado obtido também era uma função polinomial do primeiro grau decrescente. Tá bom. E se nesse caso a função é decrescente em função do logaritmo natural de x, e se eu fizesse, por exemplo, o gráfico da concentração do elemento x, que no caso é o reagente em função do tempo. Nós aprendemos, nós vimos esse gráfico também. E nós vimos que esse gráfico apresentava uma hipérbole, e essa hipérbole é exponencial. É exponencial porque naquela fórmula nós tínhamos a concentração do reagente é igual a E elevado a menos kT, que aqui eu vou chamar de x. Ela é exponencial em função dessa concentração. Tá. E se, digamos, eu queira fazer o inverso disso? Me explique melhor, o que seria o inverso disso? O que seria o contrário? Bom, o contrário de uma função cuja ordenada é x, aqui vai ser 1 sobre x. 1 sobre x. E qual é o contrário da função exponencial decrescente? O contrário de uma função exponencial decrescente é uma função exponencial crescente. Só que essa é do tipo e elevado a mais x, contrário do anterior. Tá? Ok. Agora, com relação à reação de segunda ordem, que foi o propósito do nosso estudo da aula de hoje. Que conclusão que nós chegamos? Chegamos que a função ela apresentava na ordenada característica de 1 sobre a concentração molar de x, função polinomial também, só que crescente comparado aos dois casos anteriores. Tá bom, agora me mostre como que ficaria esse gráfico se fizéssemos o contrário. O contrário? Como assim? Se eu colocasse aqui, digamos, concentração molar de x, somente o x na ordenada, em função aqui do tempo na abscissa. Eu demonstrei esse gráfico para vocês na apresentação da teoria, quando eu isolei a concentração molar
E nessa oportunidade eu mostrei para vocês que nós tínhamos uma hipérbole também. Mas eu até chamei a atenção para vocês que, olha pessoal, essa hipérbole não é exponencial, tá? Essa hipérbole, ela tem um modelo matemático de 1 sobre x. Ela não é uma função exponencial. Pronto. Aqui estão as interpretações dos gráficos dessas funções. Isso permite eu encontrar a alternativa correta. Então, por exemplo, alternativa letra A. O gráfico de 1 sobre x na curva de número 2, que é uma função de segunda ordem, é uma reta? Então vamos ver. A número 2, segunda ordem, 1 sobre x é uma reta. Sim, ok, isso aqui está certo. E essa curva, essa hipérbole, na reação número 1 é de primeira ordem? É uma hipérbole? 1 sobre x, primeira ordem. Aqui está, sim, é uma hipérbole. Correto, uma hipérbole é uma função crescente, o contrário da x que era decrescente. Também está correto. A interpretação desses gráficos, portanto, fez com que a alternativa correta dessa questão seja a letra A. Não vou analisar as outras alternativas para não estender o tempo, se bem que o tempo já está estendido, já passou de 1 hora. Mas eu estou preocupado mais com o entendimento, né? Para que vocês possam entender a aplicação da teoria referente à cinética de segunda ordem. E a aplicação, que é o mais importante, né, nos exercícios do ITA e do IME. Continuando, já fiz um do ITA, agora vou fazer o do IME de 2005, que diz assim: o propeno pode ser obtido através da reação de isomerização do ciclo propano, conforme apresentado na reação abaixo. Esse triângulo representa o ciclo propano, cuja reação origina o propeno. O estudo teórico da cinética, considerando diferentes ordens para essa reação, fornece as seguintes equações: variação da concentração do ciclo propano, na primeira equação, se tratar de ordem 0, logaritmo natural da concentração do isopropano sobre 0,100, no caso da reação de primeira ordem, e 1 sobre a concentração e o restante fornecido para a reação de segunda ordem, onde K é a constante da velocidade. Seguindo esse estudo, foram obtidos dados experimentais da concentração desse tal de ciclo propano ao longo do tempo, apresentados nos gráficos abaixo em 3 formas diferentes. Considerando as informações mencionadas, determine a expressão da velocidade da reação e a constante da velocidade. 2 questões. Primeiro, a reação é de ordem 0, primeira ordem ou de segunda ordem? Vejamos a interpretação dos gráficos. No primeiro gráfico, nós temos variação da concentração em função do tempo. Portanto, esse é o gráfico que está se referindo à ordem 0. E nesse gráfico, se for de fato ordem 0, o estudo referente à concentração é uma reta. É uma reta? Tinha que ser uma reta. Mas isso aqui não é uma reta. Não, isso daqui é uma curva, é uma hipérbole. Bom, então eu posso concluir que o gráfico da reação de ordem 0 não é a reta conforme o pretendido na teoria, portanto a reação não é de ordem 0. E aqui no segundo gráfico nós temos o logaritmo natural da concentração molar em função do tempo originou uma reta. Opa, se originou uma reta, esta reação ela é de primeira ordem. Ela é de primeira ordem. Ok, está correto. E eu já vou calcular a constante da velocidade, só para confirmar que essa reação ela não pode ser de segunda ordem,
que motivo? Porque acabamos de rever que o gráfico referente a 1 sobre a concentração molar em função do tempo tem que ser uma reta. E aqui não é uma reta, aqui nós temos uma curva. Se é uma curva, consequentemente, só para de fato confirmar, essa reação não é de segunda ordem, ela é de fato de primeira ordem. Ok. Então eu vou escrever aqui para colocar a equação da velocidade de primeira ordem e calculando a constante da velocidade. Confira. Muito bem. A equação da velocidade ela é diretamente proporcional à concentração do ciclo propano. Posso representar o ciclo propano da forma que foi mencionado aqui no enunciado, né? Representado pelo triângulo, certo? E também, se quisermos, podemos representar a equação da velocidade utilizando a lei da velocidade integrada, escrevendo da seguinte maneira: ou com relação à primeira ordem, posso escrever logaritmo natural da concentração molar do ciclo propano no instante t igual a menos constante da velocidade versus multiplicado pelo tempo mais o logaritmo natural da variação da concentração do ciclo propano no início, onde o tempo é igual a zero. Como é que eu faço agora o cálculo da constante da velocidade? Bom, a constante da velocidade você vai fazer o seguinte aqui, ó. A constante da velocidade é dado dessa forma, através do ângulo alfa, estabelecido da seguinte forma: tangente do ângulo alfa é calculado através da variação da concentração do isopropano, que aqui é o meu chamado ΔY, pelo intervalo de tempo ΔX. Eu escolho o intervalo que eu quero fazer esse cálculo. Aqui eu vou escolher o intervalo de tempo de 20 minutos e 0. No tempo de 0, a concentração é menos 2,3. Na verdade, o Ln da concentração, né, é 2,3. Menos no tempo igual a 0, que equivale 2,3. E no tempo de 20 minutos é menos 3,1. Deixa eu melhorar isso daqui um momento, por gentileza. Bom, então, melhorando aqui, né, no tempo final menos o inicial, né, o tempo final, que é 20 minutos, a concentração final é menos 3,1, no tempo inicial, que é 0, a concentração inicial, o Ln da concentração inicial é menos 2,3, isso dá menos 0,8, dividido no intervalo de tempo aqui, que é 20 minutos, deu menos 0,04. O que a tangente de alfa oferece? Ela vai fornecer exatamente o chamado coeficiente angular da função polinomial, que nesse caso, cujo sinal é negativo. O que ela mostra? O sinal negativo. Ela mostra que a função ela é decrescente, certo? Aí está, senhores e senhoritas, a resolução de um exercício do ITA, onde apenas com a interpretação dos gráficos, isso permite eu determinar a ordem da reação, consequentemente a equação da velocidade e a constante da velocidade. Vamos fazer mais um exercício aqui agora. Essa questão eu peguei aqui do ITA de 2013, que fala para você o seguinte: considere a reação química genérica A dando o produto B mais C, a concentração do reagente A foi acompanhada ao longo do tempo, conforme apresentado na tabela, que também registra os logaritmos neperianos
desses valores e os recíprocos, um sobre a concentração. Como aquele primeiro exercício que nós fizemos, ele tinha dado só a concentração molar do reagente, e aí eu coloquei duas linhas adicionais calculando o Ln da concentração do reagente em uma e um sobre a concentração do reagente da outra. Só que aqui ele já forneceu os valores. Agora, a pergunta que o exercício do ITA faz é: assinale a opção que contém a constante da velocidade. Mas, para eu calcular a constante da velocidade, eu tenho que saber se é de ordem zero, se é de primeira ordem ou de segunda ordem. Tá? E como é que você vai fazer isso? Duas opções, né? Ou eu faço o gráfico de cada uma das reações, e se eu não fizer o gráfico, aí como é que eu faço? Eu não tenho programa no dia da prova do ITA para eu jogar os valores e calcular. Você tem razão. Você não vai fazer uso do programa, você vai fazer isso na mão, no braço, na força bruta. É brincadeira? Não, você está brincando. Não, estou falando sério. Você tem que fazer o gráfico dos três casos. No primeiro caso, eu tenho concentração molar em função do tempo, e esse é o gráfico cujo comportamento é da reação de ordem zero, e como nós já vimos durante essa aula, a reação de ordem zero, ela tem como comportamento aquela função decrescente, que é uma função polinomial do primeiro grau, é uma reta. Mas isso aqui é uma curva. Bom, então se é uma curva e deveria ser uma reta, então eu posso deduzir que essa equação ela não é de ordem zero. Aí eu faço o gráfico do Ln da concentração em função do tempo. E o Ln da concentração em função do tempo, ele vai me originar os dados referentes à reação de primeira ordem. E também nós estudamos no decorrer dessa aula e revisamos no início dela, inclusive, que na reação de primeira ordem é também uma função polinomial decrescente e é uma reta. Opa, se é uma reta, é exatamente aquilo que eu fiz aqui, está correto, e que identifica a reação como tal. Aí você pergunta, não poderia ser uma reação de segunda ordem? Aí eu fiz aqui o gráfico também, joguei lá no Science Davis para mostrar para vocês que não deveria ser de segunda ordem, só para corroborar com o fato que eu estou mencionando. A reação de segunda ordem é uma função polinomial, só que crescente é uma reta. Mas acontece que vocês observam que nesse gráfico não é uma reta, é uma curva. Então essa reação de fato não é de segunda ordem. Bom, uma opção para resolver essa questão do ITA é simplesmente fazer o gráfico. Como aqui eu usei o programa, você teria que fazer na mão, né? Mas eu, particularmente, meus amigos e minhas amigas, poderia resolver essa questão de uma outra maneira, sem fazer o gráfico, mesmo porque é um teste de múltipla escolha e ele não me obriga a fazer assim. Qual seria, então, a outra alternativa ao invés de fazer o gráfico? Bom, o negócio é o seguinte: nós sabemos que aquilo que eu vou calcular é uma constante. E essa constante, independente do intervalo que você pegar, se é de 0 a 100, de 100 a 200, de 0 a 300 ou de 0 a 600, não importa, esse valor vai ser sempre constante, certo? Sim, o valor é constante para qualquer intervalo de tempo, é uma reta. Mas eu não sei se a reta é para a reação de ordem zero, eu não sei se é uma reta para a reação de primeira ordem, e eu não sei se a reta é para uma reação de segunda ordem. Então sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a constante da velocidade em dois intervalos diferentes.
e verificarmos se esse valor é aproximadamente igual nos intervalos escolhidos. Se os valores que eu escolher em dois intervalos forem aproximadamente iguais, então eu deduzo que trata-se de uma reta e eu já sei qual é a ordem e já determino a constante da velocidade. Mas é como eu não sei o que é o correto, então eu já vou testar a ordem zero. Então eu vou escolher aqui os intervalos que me possibilita fazer o cálculo de forma mais simples. Por exemplo, vou escolher primeiro o intervalo de 0 até 100 e vou escolher aqui, digamos, o intervalo onde fica mais fácil de realizar esse cálculo. Vou escolher o intervalo aqui de 300 a 400, um no início e um no meio. Se você quiser pegar no final também, não tem importância, pode ser também, tá? Então eu vou pegar e calcular a constante da velocidade nesses dois intervalos. Só que aí eu tenho que torcer para que esses valores não sejam realizados na última coluna, né? Porque senão eu vou ter que fazer muito cálculo. Eu faço muito cálculo, eu vou ter que fazer os gráficos. Aí você decide o que você prefere. Então vamos calcular aqui para a reação de ordem zero no intervalo primeiro de 0 a 100. Então vamos colocar aqui no intervalo de 0 até 100 e vamos fazer aqui a tangente do ângulo alfa. No tempo de 100, 0,63. No tempo igual a 0,09. Isso dividido por tempo final menos inicial, que é 100 menos 0. Vou colocar aqui embaixo, que é a tangente do ângulo alfa no intervalo de 0 a 100. Para ganhar um espaço, eu vou colocar aqui do lado, tá? Vou colocar aqui do lado. O resultado aqui, ó, tangente do ângulo alfa, ele vai originar o valor da constante da velocidade, que no intervalo de 0 a 100 vai ser 0,0027, ou, em notação científica, 2,7 vezes 10 elevado a menos 3. Agora, pessoal, eu pego outro intervalo. Então você pode escolher o intervalo que você quiser, ou aqui no meio ou aqui no final, como queiram. Eu escolher, por exemplo, o intervalo de 300 a 400 segundos. Então aqui fica a tangente do ângulo alfa, vai originar a constante da velocidade, que é o coeficiente angular da reta. Fica no tempo de 400 segundos, o tempo final é 0,21. No tempo inicial, 300 segundos é 0,30. 0,3. Dividido pelo tempo final, que é 400. Menos o tempo inicial, que é 300. Isso vale 100. E essa razão vai originar a constante da velocidade, que em notação científica vale 9 vezes 10 a menos 4. Opa! 9 vezes 10 a menos 4 não é aproximadamente igual a 2,7 vezes 10 a menos 3. Esses valores não são iguais. Bom, se eles não são iguais, isso implica dizer que essa reação ela não é de ordem zero. Esses dados não originam uma reta, característica da função polinomial do primeiro grau. Então vamos testar a segunda coluna, que é a reação de primeira ordem, e torcer para que a resposta seja de primeira ordem, porque senão eu vou ter que, só para garantir, fazer o cálculo da reação de segunda ordem. Então aqui também eu escolho dois intervalos, vou pegar o mesmo intervalo do anterior, certo? O mesmo de 0 a 100 e depois de 300 a 400. Se esses valores forem aproximadamente iguais, isso quer dizer, portanto, que a reação ela é polinomial de primeiro grau, é uma reta e, consequentemente, a reação é de primeira ordem. Então vamos lá. Calculando então nesse intervalo de 0 a 100.
Para ganhar um tempo, eu já vou... A videoaula está se estendendo muito, eu vou escrever aqui e faço o comentário, tá? Confira. Então eu coloquei aqui os cálculos referentes à determinação da constante da velocidade expressa pela tangente do ângulo alfa de 0 a 100 segundos. No intervalo de 0 a 100 segundos, menos 0,46, com menos 0,11 deu mais 0,11, dividido por 100 menos 0, isso deu 3,5 vezes 10 a menos 3. E de 300 a 400 segundos, no tempo de 400 segundos a concentração é menos 1,56, menos 1,20, dividido por 400 menos 300, deu 3,6 vezes 10 elevado a menos 3. Então os valores são aproximadamente iguais. Consequentemente, eu posso deduzir de fato conforme aquilo que foi previsto pela elaboração dos gráficos, né? A reação é de primeira ordem. Aí, evidentemente, que eu nem vou testar se ela é de segunda ordem. Eu já coloco que a resposta direto é primeira ordem. Bom, se a reação é de primeira ordem, logo eu vou escrevê-la da seguinte maneira: velocidade da reação é diretamente proporcional à concentração do reagente de ordem 1. Bom, aqui nós temos as alternativas, né? Não é 10 elevado a terceira e é 10 elevado a menos 3. E esses valores aqui se aproximam a 4. Agora, como vai ficar a alternativa correta? Vamos analisar a unidade agora. A unidade em termos da concentração molar é simplesmente mol dividido por litros. Mol por litros é a nossa resposta da concentração molar. E a unidade da velocidade, qual que seria? A unidade da velocidade fica mol por litros dividido pelo tempo, que é expresso em segundos. Ok. Bom, consequentemente, esse mol por litro aqui, do primeiro membro, eu cancelo com esse mol por litro aqui do segundo membro. E esse segundo, por sua vez, vai para o numerador. Portanto, o segundo vai lá para o numerador e ele vai ficar assim: segundo elevado a menos 1. Essa é a unidade da constante da velocidade. Portanto, a alternativa correta aqui é a letra A. Certo? Notem que esse exercício ele é relativamente trabalhoso, e se tratando para determinar a ordem, ou eu faço, por exemplo, os gráficos um a um e torço para que a resposta da reta não fique no terceiro gráfico, que eu já elimino. Ou, se você quer uma resolução mais rápida, aí você faz isso que eu estou sugerindo. Eu calculo o tangente do ângulo alfa em 2 intervalos. E se eles ficarem aproximadamente iguais, aí, consequentemente, eu já deduzo qual é a minha resposta final. Certo? Bom, senhores e senhoritas, o vídeo ficou bem longo, né? Ele ficou longo porque eu precisei aplicar a teoria nesses exercícios que são relativamente trabalhosos, né, do ITA e do IMA, vocês sabem disso. E eu não quis colocar nessa videoaula apenas as fórmulas, eu fiz questão de demonstrá-las para dar o entendimento, para vocês não decorarem, né? Porque se você na hora da prova você não lembrar das fórmulas, você, creio eu acredito que vocês podem fazer o raciocínio referente a isso que eu fiz aqui, ó, que é a demonstração, utilizando os conceitos de derivada integral que eu apresentei no nosso curso de cálculo diferencial integral e introdução, na playlist aqui do nosso canal. Agora, pensou que eu já ia embora, né? Eu já vou, mas antes eu quero agora completar essa tabela com os dados referentes à reação de segunda ordem, para ficar completo para você comparar, até anotar no seu caderno, se você julgar assim necessário, né? Então, a definição mais simples para a velocidade de segunda ordem
fica diretamente proporcional à concentração dos reagentes elevado à ordem 2. Tá bom, e como que ficou mesmo a expressão da velocidade integrada para a reação de ordem 2? Ficou assim, então. 1 dividido pela concentração do reagente no instante t igual a mais, eu algebricamente não preciso colocar o sinal, né? Mas eu vou colocar esse sinal obrigatoriamente para vocês visualizarem o resultado dele. Constante da velocidade, k vezes t, mais 1 sobre a concentração do reagente no instante t igual a 0. Por que você colocou o sinal de mais? Para mostrar para vocês que esse modelo de função polinomial do primeiro grau, ela é crescente. Ela é crescente. E aqui nesse gráfico na ordenada, nós teremos 1 sobre a concentração molar do reagente em função do tempo. E aqui, quando nós teremos o contato da reta com o eixo x, que é o tempo, nós temos o ângulo alfa, cuja sua tangente vai originar no cálculo o chamado coeficiente angular da reta. E esse é positivo, tá vendo? E ele é positivo, portanto, a função polinomial ela é crescente. E para finalizar, como calculo o chamado tempo de meia-vida, ou período de semidesintegração, que é o tempo na qual a concentração é reduzida pela metade, demonstrado também nessa aula. 1 dividido pela concentração molar do reagente no instante t igual a 0, multiplicado pela constante da velocidade. Bom, turma, feito. Aqui está o resumo da cinética química avançada na parte 1, reação de ordem 0, a parte 2 na primeira ordem, na ordem 3 da segunda ordem. Está aí o resumo das 3. Vou preparar e apresentar para vocês, numa outra ocasião, a continuação da cinética avançada com o efeito da temperatura sobre a velocidade e estudarmos a equação de Arrhenius. Até a próxima ocasião e, desde já, fico muito obrigado pela sua atenção. Até lá!